Olá, queridos alunos do 8º ano/9, sejam muito bem-vindos a essa transmissão da nossa 5ª aula da disciplina de História. E hoje nós vamos abordar o contexto histórico da emancipação ou independência dos países latino-americanos, dos países classificados historiograficamente como latino-americanos, ok? Sejam muito bem-vindos, fiquem atentos a todas as informações que vão ser difundidas através dessa transmissão. E lembrando, é sempre importante a leitura do material, ok? De apoio da apostila da disciplina de História do 2º bimestre do ano de 2020. Bem, falar em independência da América Latina é justamente tomar como referência importantes acontecimentos históricos que se desdobraram no continente americano em meados do século XV, século XVI, séculos XVII e XVIII, ok? Então, o intenso fluxo de civilizações indo-europeias, ele ocorreu principalmente entre meados do século XVI e século XVII, nessa região da porção central e sul do continente americano, caracterizado historiograficamente como América Latina. E o que é que define essa caracterização ou atribui esta nomenclatura de países latino-americanos ou América Latina a essa porção da América Central e da América do Sul? É justamente a condição histórico-cultural que foi se constituindo nessa região ao longo do tempo. É importante nós levarmos em consideração que uma das principais características dos países latino-americanos é a língua predominante na região, sendo elas principalmente o espanhol e a língua portuguesa. Também é importante nós levarmos em consideração que os países latino-americanos, ao longo da sua história, também constituíram-se nessa região colônias de exploração, ou seja, grandes centros de fornecimento de produtos, matérias-primas, gêneros tropicais para as civilizações europeias, as civilizações vindas da Europa. Entre as principais nós temos a civilização portuguesa, a civilização espanhola, a civilização francesa, que instituíram nessa região da América Central e da América do Sul importantes colônias de exploração em meados do século XVI e século XVII. Tais colônias de exploração se difundiram e se estratificaram nessa região ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e até mesmo XIX. Já por volta de meados do século XIX, começam a eclodir nessa região da América Latina as lutas pela emancipação político-administrativa dessa região ou desses territórios. É importante lembrarmos que quando falamos em América Latina é uma região do continente americano e que está composta por uma grande diversidade de países. Países esses que passaram por colonização de exploração e que foram colonizadas principalmente pela civilização espanhola, portuguesa e francesa. É importante nós lembrarmos que as civilizações vindas da Europa que se instituíram nessa região, na porção da América Central e parte da América do Sul, elas se instituíram nessa região com o intuito de difundir a captação de matérias-primas, bens de consumos e recursos que otimizassem a obtenção de lucros por parte dessas civilizações europeias. Então, por muitos séculos, por muitos anos, se perpetuou nos países, na região da América Latina, nos países latino-americanos, um intenso processo de exploração. Inclusive, nós também precisamos lembrar que a mão de obra escrava negra foi também trazida para essa região com um intenso fluxo, né?
e que viabilizou essas práticas de exploração. Ao longo do tempo, as comunidades que se formaram nos países latino-americanos começaram a perceber que o sistema de colonização de exploração, ele viabilizava uma pequena parcela da sociedade, um pequeno grupo populacional de origem europeia nata, ok? E que usufruía desses beneficiamentos da exploração do território, das riquezas obtidas na região. A partir daí, alguns grupos de intelectuais, estudiosos e até mesmo indivíduos vindos da Europa começam a apoiar o movimento pela emancipação político-administrativa dos países ou das regiões territoriais latino-americanas, ok? Então, ao longo do tempo, começaram a se desdobrar nessas regiões estratégias para a consolidação da emancipação. O que é que significa emancipação, professor? Emancipação significa libertação, ou seja, desvinculamento político-administrativo do poder exercido pelas coroas europeias nessa região, no território americano, mais precisamente na porção central e sul do continente americano, que caracterizam historicamente a região conhecida, a partir dos aspectos políticos, geográficos e culturais, a América Latina. Então, diversas ações e estratégias foram sendo colocadas em prática e isso também acabou gerando nessa região intensos conflitos e a luta pela famosa emancipação. É importante nós levarmos em consideração que o processo emancipacionista das colônias de origem espanhola, melhor dizendo, na região da América Latina, ocorreram precisamente entre os anos de 1818 e 1825. Então, as colônias espanholas, as colônias de exploração espanholas na América Latina, elas começam a passar por um processo intenso de emancipação entre os anos de 1818 e 1825. É quando esses países gradativamente começam a conquistar a sua independência sociopolítica, econômica e administrativa. Mas é importante nós lembrarmos que essas lutas elas foram em diversos momentos desses períodos, ou do período histórico, principalmente em meados do século XIX, foram lutas sangrentas, que geraram muitas mortes, que resultaram em muitas mortes, em perdas de pessoas e até mesmo derramamentos de sangue, pessoas feridas, pessoas atingidas de alguma forma, de forma direta ou indireta. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre a independência dos países latino-americanos. Fiquem todos bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!